carreira profissional na logística no Porto de Santos, tudo que eu aprendi foi com ele, tudo que eu sou hoje, graças à minha dedicação, mas a ele também, que me deu essa oportunidade, assim, assim, eu tô até emocionada porque é uma honra tê-lo aqui comigo, ele sabe disso. Normalmente, sei lá, de 35 a 40 milhões. Hoje fatura vai para 1,5 bilhão esse ano. Então Eu falei para vocês que tudo que ele coloca a mão vira potência. Não era mentira, vocês vão ouvir no decorrer da história. Se você quer empreender, se você quer ser empresário, se você quer ser executivo, se você quer ter cargos de liderança, a pressão do dia a dia, ela não pode ser um inimigo. Pelo contrário, ela tem que ser teu amigo. Quanto melhor você lidar com as pressões e melhor você tiver resiliência para resolvê-las, mais sucesso você vai ter na sua vida. Hoje eu tenho um imenso prazer e uma honra, eu tô até um pouco nervosa, gente, de apresentar a vocês ele que foi meu mentor no Porto de Santos, uma pessoa muito estratégica, muito evoluída, foi assim um marco conseguir uma agenda com esse homem. Hoje ele trabalha em uma das maiores potências no Porto de Santos. E eu queria apresentar para vocês Marcel Vilches aqui hoje com a gente. Olá, até me achando agora. Gente, é uma honra, assim, tudo, só para vocês entenderem um pouco, a minha carreira profissional na logística no Porto de Santos, tudo que eu aprendi foi com ele, tudo que eu sou hoje, graças à minha dedicação, mas a ele também, que me deu essa oportunidade, assim, assim, eu tô até emocionada porque é uma honra tê-lo aqui comigo, ele sabe disso. Né? Ele sabe que mesmo a gente não trabalhando junto, o carinho ficou, e até hoje eu tenho ele assim como aprendizado e ensinamento para tudo que eu faço na minha vida, principalmente em estratégia, tá? Hoje... Primeiro de tudo, eu queria dizer que a honra é recíproca, tá? De eu estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado vocês por terem me convidado para participar. E eu não ensinei nada, não. Eu só repassei. Fica tranquila. Esse homem tem um dom que vocês não estão entendendo. Vocês vão, olha, muita coisa que vocês vão ouvir aqui hoje vai agregar para a empresa de vocês, para a carreira profissional de vocês e para a vida de vocês. E o tema de hoje, você acha que o Marcel começou como diretor? Não, ele veio de baixo. O tema de hoje é de baixo para o topo, a visão estratégica que transforma empresas em potências. Ele tem esse dom, gente, de colocar a mão e fazer tudo virar potência. É ou não é, Marcel? Tomara. Vamos lá. E para a gente começar, queria começar te fazendo uma perguntinha. Se você pudesse resumir toda a sua trajetória em uma só palavra, qual seria? Cara, em uma palavra é difícil, mas eu acho que é coragem. Porque eu tive que assumir muitos desafios e muitas responsabilidades que eu não tinha noção se eu ia conseguir ou não. Eu tive que tentar. Então, eu tinha planejamento, eu tinha a ideia, eu tinha o trabalho em volta, né, a construção de todos os projetos, e não estou falando só do grande projeto da minha vida, que foi Bandeirantes Dequimar, mas dos outros também. Mas, mesmo sabendo que todos eles tinham um baita potencial para dar certo, cara... Coragem acho que foi a grande palavra, né? Porque você pensar que, por projeto da Bandeirantes Dequimar, por exemplo, eu larguei um emprego que eu estava bem, estava estável, era gerente de um grande terminal, uma empresa de capital aberto, que é o Ecoporto, né? Não sei se as pessoas sabem ou não da minha trajetória, mas eu era gerente do Ecoporto e eu já tinha 5 filhos, né? E eu tive que abrir mão, e uma delas recém-nascida. E eu tive que abrir mão do trabalho para encarar o meu desafio, mas eu entendia que aquele ali era o momento, o timing estava correto, o planejamento estava bem feito, o projeto estava muito bem estruturado, só que para você largar uma estabilidade, né, para encarar um negócio, começando do zero, porque... A Bandeirantes Dequimar vivia uma fase mais difícil. Na verdade, era só Bandeirantes na época ainda, né? Uma empresa que faturava anualmente, sei lá, de 35 a 40 milhões.
Hoje fatura vai para 1,5 bilhão esse ano. Então, Eu falei para vocês que tudo que ele coloca a mão vira potência. Não era mentira, vocês vão ouvir no decorrer da história, gente. E, assim, do terminal que ele veio, foi onde ele me descobriu, né? Eu falo que ele me descobriu, que ele teve olhar, ele tem esse dom também de ter olhar, assim, estratégico, de visão de liderança, de quem tem potencial, né? Por isso que eu falo que tudo que ele coloca a mão vira potência. Nós começamos lá, eu e mais 3 pessoas, você era uma delas, né? Sim. Tudo começou com 3 pessoas. E olha só a potência que é hoje, gente. E, assim, Marcel, você veio de uma realidade simples. Quem te olha acha que você nasceu diretor, só que não, né? De uma realidade simples e construiu uma carreira brilhante, né, como diretor numa das maiores potências do Porto. E como você coloca os seus valores pessoais na sua liderança hoje? Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que não só na liderança, mas na construção de carreira e de todos esses projetos, né? Eu consegui, por exemplo, ganhar muita confiança das pessoas por conta de ter caráter. Ser uma pessoa do bem, que fala a verdade, fala no olho. Né? Às vezes... ele fala mesmo. E é maravilhoso isso que ele está apontando aqui, de falar mesmo, porque isso é aprendizado. Às vezes a gente, que é gestor, né, que está abaixo de um diretor, ouve coisas que a gente leva para o emocional. A gente não pode levar, a gente tem que levar como aprendizado, como lição. Foi assim que eu aprendi muita coisa com ele, gente. Eu acho que é isso, né? Eu acho que se eu pudesse pegar o principal valor assim que eu carreguei dos meus pais e levo isso para os meus filhos, é caráter. Acho que caráter é uma palavra, um substantivo amplo, assim, né? Porque você tem outras qualidades dentro da palavra caráter. Sim. Generosidade, honestidade, Sim. falar a verdade, enfim, honra. Sim. Tudo isso está englobado assim dentro da palavra caráter. Eu acho que isso foi o que conduziu a minha carreira, assim. E aí... Eu tenho amigos até hoje. O meu ex-diretor é meu amigo, o cara que não era mais meu cliente, foi meu cliente lá atrás, mas continua sendo meu amigo, meus concorrentes são meus amigos. É sair de portas abertas, né? Exatamente. E, assim, falar de caráter hoje, né? O Marcel estava falando de honestidade, de integridade, né? Isso tem muito a ver com o que a gente entrega para as pessoas e volta para a gente. Exatamente. Porque hoje, para a gente se tornar muito próspero, não é só com relação ao dinheiro, à família, ao trabalho, à base, né? A gente precisa ter caráter. Porque o caráter, ele entrega caráter, né? Honestidade, integridade, isso volta para a gente, né? Para a nossa vida. E as pessoas percebem que o sucesso que você está fazendo, elas te acompanham, elas muitas vezes até se inspiram em você. E isso fica muito mais forte quando elas percebem que você não precisou pisar em cima de ninguém, você não precisou passar por cima de ninguém. Não, você está construindo a sua história. Isso é verdade, é primordial. O caráter é primordial. E eu tenho certeza que eu continuei, porque eu percebi muito isso nele. Caráter, honestidade, humildade também. Né? Isso é muito importante. Né? Marcel, qual foi a maior lição que você aprendeu no início da sua trajetória e que te guia até hoje? Porque, por exemplo, todo mundo acha que você começou como diretor, porque você é muito estratégico e muito evoluído, assim, né? Quando a gente fala de trabalho no Porto de Santos, ou quando a gente traz um projeto para você. Então, qual foi a lição que você aprendeu na sua trajetória e que você carrega para suas decisões até hoje? Explica um pouco para as pessoas como que você começou. Caramba, desde lá de trás mesmo? Assim, a sua base, porque hoje quem te olha, o diretor no Porto de Santos, mas não imagina o que o Marcel, né, passou. Se ele começou, você já começou na logística? Não, eu tive vários subempregos. É chato falar subempregos assim, porque parece que a gente menospreza alguma coisa, mas eu digo subempregos, o que eu queria falar como subempregos? Eram trabalhos que eu sabia que eu ia ficar de 3 a 4, 5 meses, eram temporários, porque eu estava precisando de grana, né? Então eu já praticamente me sustentava, assim, claro, morava com os meus pais ainda, comecei muito novo, comecei com 15 para 16 anos, mas eu não tinha dinheiro para sair, para comprar roupa, essas coisas tinha que ser do meu trabalho, né? Das coisas que eu fazia. É verdade que você já trabalhou em feira, não?
Eu não lembro, você contou, acho que uma vez essa história ou não? Não, na verdade eu entreguei frango uma época. Ah, entregou frango, era isso que eu estava tentando lembrar. Gente, olha só, ele é diretor de uma grande potência hoje no Porto de Santos, já entregou frango. Eu acho que eu devia ter, sei lá, 17, 18 anos. Mas é o que eu estou te falando, eu precisava de grana. Então, onde um amigo meu falava assim, estamos precisando lá e tal, para 6 meses, beleza, vamos embora. Caía para dentro. Caía para dentro. E até ganhava bem entregando frango. Eu só desisti porque eu não aguentava mais o cheiro. Cheiro. Chegava em casa já com cheiro de frango. Cheiro horrível e tal. E assim, o legal de contar um pouco desse pedaço é porque eu sempre fui muito inconformado com as coisas, né? Isso deu muito trabalho para os meus pais, por exemplo. E eu aprendi que isso era uma vantagem muito tempo depois, quando eu já estava trabalhando na Ecoporto como vendedor. Na verdade, não era nem Ecoporto ainda, era Teconde como vendedor. Que uma consultora de RH foi dar um curso para a gente, ministrar um curso e tal. E ela, em determinado momento, fez uma dinâmica com as pessoas e tal. E eu sempre fui muito de conversar e tal. E eu queria conversar com ela para saber como é que tinha sido o meu desempenho ali e tal. E ela falou para mim, você tem a característica do que as pessoas estão precisando agora, as empresas estão precisando agora. Você é um inconformado positivo. Olha, ali me deu um estalo de que aquela minha... a vida inteira que eu fui inconformado e não aceitava... Nada eu estava satisfeito, eu queria sempre mais, sempre mais. Que muitas vezes eu vi como algo negativo, não era negativo, era positivo. Então, a pergunta que você me fez, acho que ela vai muito relembrando um pouco dessa frase que eu ouvi. Porque a maior característica foi nunca me conformar com nada. Então, todos esses trabalhos que eu tive antes, que não me levavam a nada, eles me frustravam. Porque eu era inconformado, eu queria mais. Meu primeiro emprego com logística foi em 93. Aí sim, eu tinha 18 anos. Trabalhei com meu pai. O negócio que ele estava montando não deu certo. A gente fazia DTA para o Paraguai, enfim. Logo depois disso que eu fui entregar frango, porque aí eu não tinha dinheiro, eu precisava de grana e tal. Mas eu botei na minha cabeça que o Comex era a minha área, o bichinho tinha me mordido, eu queria ir atrás e tal. E meu primeiro emprego em terminal alfandegado foi na Mesquita, que hoje é Santos Brasil Logística, e eu consegui um emprego indo... Acho que eu já contei isso em algum outro podcast, se eu for repetitivo, depois vocês podem brigar comigo, me mandem uma mensagem lá. Não, aqui diferente, mas pode falar. Eu cheguei com os currículos na porta da Mesquita, na portaria, e quando eu cheguei lá, tinha um bolo de currículos assim, uma caixinha de entrada. Eu perguntei para o segurança, onde que eu deixo o currículo? Ele ali, cara, vou botar o meu currículo no meio daquele monte de outros. Meu currículo não tinha nada ali, né? Eu ainda estava cursando o 3º colegial. E aí me deu uma ideia. Eu falei, eu não vou deixar isso aí, vou... Aí eu fui do outro lado da portaria e perguntei para o cara como era o nome da menina que selecionava os currículos lá dentro do RH. E ele me deu. Eu lembro até hoje o nome dela, Fabiana. E aí eu coloquei AC Fabiana, eu não coloquei AC RH, currículo, nada disso. Eu coloquei para entregar em mãos, Fabiana. Gente, já era estratégico, já colocou o nome da menina para chamar atenção na entrevista. Isso foi em 96, eu estava para fazer 21, eu entrei em abril, fazia 21 em maio, tinha 20 anos. E aí eu nem fui, eu ia deixar o currículo na Dequimar, acabei nem indo, porque eu vi ali uma oportunidade, fui para casa e peguei a lista telefônica, peguei o nome o número da Mesquita ali, né, na Lemoa, pedi para chamarem a Fabiana e tal, e aí, com 20 anos eu fiquei ali chavecando a menina, fazendo, né, puxando ainda papo. bem que não conhecia a Tati ainda, né, Tati? Já conhecia, mas a gente estava separado nessa época. Olha eu falando com ela, gente. E aí ela falou, não, eu vou colocar aqui o teu currículo. Uma semana depois eu estava fazendo entrevista. Gente, olha então isso. Eu nunca ouvi falar de inconformado positivo. Inconformado positivo. Gente, pega essa chave. Você que está entregando o currículo, seja um inconformado positivo. Quem sabe você não vira um diretor? Não, e tem vários sinônimos para essa expressão, para esse termo falar. Agora. Eu sou antigo, né, meu? Então isso é velho. Agora não. Agora, quer dizer, ainda mais com o advento da internet e de todas as coisas de autoajuda, dessas pessoas que saem falando em blogs e podcasts e tal,
eu percebo vários termos que querem significar a mesma coisa, querem dizer a mesma coisa. Que, na verdade, nada mais é do que, pô, legal, eu conquistei isso daqui, beleza, agora eu quero o próximo. Agora eu quero o próximo. Tá bem, eu estou faturando bem, mas tem coisa que não tá legal, eu preciso mudar, eu preciso mexer nisso, eu preciso... Você passou por isso algumas vezes, né? Algumas mudanças que eu promovia do nada. E eu agradeço muito por isso. Então, eu acho que é isso. Se tem uma coisa que eu aprendi lá de trás, que eu carrego até hoje, é nunca estar satisfeito. A gente, na Bandeirantes do Equimar agora, a gente está olhando 5 anos para frente. A gente apresenta 2 projetos, a gente faz o Go Live de 2 projetos esse mês que, cara, eu acho que eles vão mudar a história da empresa, mais uma vez, e que vão permitir para a gente continuar bem no mercado, muito bem posicionado, posicionado com market share, inclusive, pelos próximos 5 anos, pelo menos. Gente, tem palavra maior para potência? Porque, assim, já é uma potência, né? Já é uma potência. Ele adora tecnologia também, viu? Ele é focado em tecnologia. Então, assim, tudo que tem de tecnologia para ter qualidade, velocidade de informação é o foco dele. É que a gente sofre demais no Porto com isso, né? Então... Vou aproveitar que a gente está falando de, né, potência, tecnologia, vamos falar um pouco de estratégia e liderança. Na sua visão, Marcel, o que mais trava uma empresa para escalar hoje? Você acha que é mercado, que é equipe ou que é o próprio gestor? Cara, eu acho que... Eu não sou muito favorável à definição de um tema super importante como esse como uma palavra só. Eu acho que se a gente puder pegar mercado, a gente não domina, a gente não comanda, né? O mercado, ele é um ser vivo. Ele atua, né, de forma que você não consegue segurá-lo, você não consegue domá-lo. Você tem que se adaptar. O importante é você aprender a se adaptar ao mercado. Com pessoas, é uma dificuldade que só aumenta. É importante você trabalhar bem com pessoas e clientes é consequência. Eu acho que clientes é consequência disso tudo. Eu acho que se a gente for pegar uma palavra que seria mais importante do que essas, assim, e ela consegue juntar essas outras 3, são processos. Você tem que investir em processo. Porque se o teu processo estiver bem feito, quer dizer, se você tiver um processo enxuto, que permita te vender em escala, que tenha sistema no meio, é mais fácil de você contratar pessoas, é mais fácil de você se adaptar ao mercado e, por consequência, conseguir clientes, entendeu? Gente, processos assim, eu apanhei muito também, mas graças a Deus, tudo que eu sou hoje também aprendi com processos, com essa estratégia de ter essa disciplina dentro da empresa para ela já crescer disciplinada, né? Ter processo, porque quando você contrata pessoas e você tem um processo muito bem desenhado, é muito mais fácil de você dela treinar se encaixar ela, no processo. Né? O problema é quando você tem um processo mal feito, não adianta você trazer a melhor pessoa, porque ela vai entrar... Se ela for o melhor profissional que você podia contratar para aquela vaga e o teu processo estiver mal feito, ela vai ter que se preocupar primeiro em arrumar o processo. Exato. Se você tiver o processo bem feito, é mais fácil de você contratar as pessoas. Eu acho que vai muito de encontro com a segunda pergunta que eu ia fazer, que é como você equilibrar a visão de longo prazo com as pressões do dia a dia. Eu acho que é um complemento. Porque assim, o processo ele te ajuda um pouco, mas... nas pressões do dia a dia, como que você equilibra a visão de longo prazo? Por exemplo, você falou que está com projetos que vocês estão visando há 5 anos para frente. E as pressões que você tem, como que você consegue fazer esse equilíbrio? Olha, empreender, ser empresário, ser executivo de empresa, você não pode ter problema com pressão do dia a dia. Você tem que tratar a pressão do dia a dia como algo natural, normal, que faz parte da tua vida. Falando de Brasil, então, a gente releva isso à milésima potência, porque no Brasil é uma novidade, ou 2 ou 3 por dia. Verdade. Então, tem que se acostumar. Se você quer empreender, se você quer ser empresário, se você quer ser executivo, se você quer ter cargos de liderança, a pressão do dia a dia ela não pode ser um inimigo. Pelo contrário, ela tem que ser teu amigo. Quanto melhor você lidar com as pressões e melhor você tiver resiliência para resolvê-las, mais sucesso você vai ter na sua vida, você vai ter na sua carreira. E a visão de longo prazo ela é essencial. Assim.
eu estou falando para vocês agora, a gente está na melhor fase da empresa, maior faturamento, maior percentual de market share, só que não dá para se conformar. Você tem que ter. Eu quero saber o que vai ser dessa empresa daqui a 5 anos. O mercado está agressivo, né? O controlador da empresa me cobra isso, o presidente me cobra isso. Tá. Agora tá legal, mas e aí? Cadê o planejamento estratégico? Cadê o que a gente vai fazer lá para frente? E o que você está fazendo hoje tem que andar em linha com isso. Né? Se não, de forma executável já no momento, você se preparando para ter essa... alcançar esse objetivo daqui dos próximos 5 anos, 4, 3, depende da empresa. Né? Tem gente que não consegue fazer visão mais do que 3 anos, né? Planejamento estratégico mais do que 3 anos. Gente, quando eu trabalhava com ele, para descontrair um pouco, eu falava assim para ele que quando eu crescer, eu vou ser assim. Eu cresci, mas não cresci tanto ainda. Tá? Eu falava para ele, né? Quando eu crescer, eu quero ser assim. Gente, ele é de uma cabeça, assim, de uma mentalidade. Você conversa com ele está pensando anos-luz na frente. Enquanto você está aqui, ele está lá na frente já. Porque eu não quero voltar a entregar frango. Não quero... Boa, não quer voltar a entregar frango. Não se conformar nunca, né? Partindo desse ponto, você sempre teve, Márcia, essa mentalidade estratégica? É de berço ou isso foi sendo desenvolvido no decorrer da sua carreira? Pelo que eu vi no frango, você já era meio estratégico ali. Não, então, se a gente pegar essas situações específicas, assim, principalmente relacionadas a trabalho, o que eu posso te dizer é que eu tinha uma facilidade para encarar desafios. Mas não digo ser estratégico. Eu acho que ser estratégico, a necessidade fez isso, né? Eu falava muito uma frase para vocês, e continuo falando para as meninas lá até hoje, principalmente as que account. A natureza odeia espaços vazios. Significa o seguinte, as oportunidades estão nesses espaços vazios. Aquilo que ninguém está fazendo, você tem que fazer. E para você poder fazer isso, você tem que ser estratégico. Estratégico não só de montar um projeto, super projeto para daqui a 3, 4, 5 anos, mas estratégico no que você vai fazer na sua semana, no seu mês, como que você vai alcançar o resultado. Que situações numa empresa, por exemplo, não estão bem, que você pode corrigi-las, você pode contribuir. Aí que estão as oportunidades, entendeu? Uhum. Sempre que alguém reclamar de alguma coisa, sempre que tiver um erro, sempre que tiver um problema, a gente tem que encarar isso como uma oportunidade. Porque se você resolver esse problema, se você corrigir esse problema, corrigir o problema não é resolver a situação específica. Sim. É fazer com que ele não aconteça mais. Né? Eu sempre enxerguei isso como oportunidade. E eu acho que por isso que eu desenvolvi ao longo da carreira, entendeu? E esse é um dos segredos da vida, né? Se todo mundo tivesse essa visão, esse olhar de ver problema, oportunidade através do problema, eu acho que o mundo seria mais fácil para quem trabalha com gestão estratégica e liderança, né? Até mesmo quem é empresário, né? Olha, tinha uma coisa, quando eu saía de férias, por exemplo, trabalhando com vendas ou ainda na captação, se ninguém me ligasse durante as minhas férias, eu ficava desesperado. Eu ficava morrendo de medo, eu falando, não estou fazendo mais falta. Eles estão resolvendo os problemas sem mim. Isso lá atrás, entendeu? Então, eu acho que eu sempre enxerguei problema como oportunidade. E assim, hoje, eu como empresária, tudo que eu aprendi, né, a delargar, né, delegar com ele, né, eu faço isso hoje na minha empresa. A empresa ela precisa funcionar sozinha para a gente ficar na estratégia. Isso foi com ele que eu aprendi, gente. A frase que ele falava também muito, que eu levo para a minha vida, eu acho que todo empresário, todo gestor tem que levar, para quem apresenta muitos resultados, né? Eu tinha 4 DREs, gente. Nossa, era uma luta. E ele falava assim, estatística é a arte de espremer os números até que eles te digam algo. Eu nunca mais esqueci disso. Ou o que você quer. Então, não adianta vir com estatística para mim, porque eu não confio muito na estatística. Eu quero eu olhar, eu quero eu ver, eu enxergar. Sim. Eu queria te perguntar agora, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar na sua carreira? Fácil essa. Essa é muito fácil. Eu já dei um briefing aqui, um spoiler dela. Foi... largar o Ecoporto para assumir o projeto da Bandeirante, né? Essa foi muito difícil, porque eu não tinha experiência nenhuma como diretor ainda. Era um projeto em que eu ia começar do zero. Eu não tinha garantia nenhuma do que eu ia ganhar.
O contrato que eu fiz com a Bandeirantes na época foi assim. Se eu levasse carga, se eu cumprisse as metas que eu tinha estabelecido com o controlador, eu ganhava, senão eu não ganhava nada. E eu já tinha 5 filhos, cheio de dívida, pagando casa ainda, gente, pagando esse carro. homem tem 5 filhos, a gente já entra nesse bloco já pra gente falar um pouquinho. E com certeza essa decisão foi a mais difícil, mas é como eu disse antes, foi uma decisão difícil, corajosa, mas muito bem organizada para eu poder tomar. Eu não tomei ela na irresponsabilidade. Sim. Então, eu costumo fazer uma análise SWOT, assim, para usar um exemplo que todo mundo conhece, todo mundo vê isso em faculdades ou internet e tal. Eu costumo usar a análise SWOT para todos os pontos. Então, aonde eu acho que tem algum problema, alguma falha, eu tento corrigir de alguma maneira para diminuir o máximo possível o risco. Então, eu tinha feito isso. Os riscos eram muito poucos. O projeto estava muito bem montado. Mas, ainda assim, foi uma decisão super difícil. Largar uma empresa que eu já estava trabalhando há anos. Como eu disse antes, o diretor é meu amigo meu até hoje. É um cara que eu gosto pra caramba. Eu gostava da empresa, das pessoas que estavam lá dentro. Mas eu achava que, cara, em determinado tempo, eu não ia mais ser tão útil como eu estava sendo naquele momento, né? O mercado precisava dar uma balada. Uhum. E se não fosse eu, ia ser outro. O que eu fiz foi sair na frente. Então, a coragem de sair na frente, naquele momento, acho que foi a decisão mais difícil que eu tomei na carreira. Gente, e eu tenho orgulho de falar que eu estive ao lado dele nesse tempo. E foi um aprendizado assim, sensacional. Quando ele decidiu mudar, que eu fui junto também com as outras pessoas, logo depois de 3 meses, ele mandou uma gerente me chamar e falou assim que eu ia ser promovida a coordenadora. Isso me deu um frio na barriga. Eu era analista na época. Me deu um frio na barriga, mas logo ali eu falei, eu vou. Eu nunca tive medo também, sempre fui corajosa, destemida, sabe? Sempre vesti a camisa da empresa. Eu acho que hoje a gente tem que trabalhar com propósito. Eu sempre amei o que eu fazia, não era só por dinheiro, né? A gente tem que amar o que a gente faz. Até porque na época a gente nem ganhava tanta grana, a grana veio depois. E assim, foi só escala, né? E aí ele vai fazendo você virar potência junto com a empresa e junto com ele. E assim, eu tenho uma honra de falar que eu passei esse tempo ao lado dele, foi assim extraordinário e maravilhoso, de muito aprendizado. E partindo desse ponto, Marcelo, você fez uma transição de empresa, né? E logo, né, a Bandeirantes Reikmar virou a potência que é hoje. Fala para a gente, ou para os empresários, ou diretores que estão assistindo agora, e gestores, quais sinais mostram que uma empresa está precisando urgentemente de estratégia? Olha, vou usar uma palavra da tua própria pergunta, urgentemente. Esse já é, acho que, o maior sinal. Primeiro que, assim, além de, né, trabalhar a vida inteira na área comercial, eu me formei em marketing. Eu sempre fui muito ligado nessa questão de marketing. E uma das coisas que a gente fez logo no começo da Bandeirante foi fazer um branding geral da empresa. Então, eu mudei logo, eu mudei filosofia, missão, visão, valores. A gente focou muito na questão da cultura da empresa. Porque a cultura da empresa ela tinha que estar ligada diretamente à estratégia que tinha sido montada. O que eu quero dizer com isso? Não existe empresa sem estratégia. Você tem que ter uma estratégia. Você tem que desenhar qual é a minha estratégia para alcançar o sucesso. E essa estratégia, você tem que ter um plano A, o plano B, o plano C. Se puder, o máximo de letras que você puder correr dentro do abecedário, corra. Tenha os planos que vão diminuir muito as chances de fracasso. Então, eu não acho que uma empresa precisa chegar ao ponto de precisar urgentemente de estratégia. Eu acho que ela precisa nascer com estratégia. E a estratégia precisa estar ligada à cultura, à filosofia e ao objetivo. A cultura, o objetivo e a filosofia, elas são parte integrantes e principais da estratégia. Para alcançar isso, eu serei assim, eu farei assim. Eu quero que as pessoas pensem dessa maneira, porque aí vai estar todo mundo focado no mesmo caminho. Né? Então, eu acho que, cara, qualquer empresa precisa de estratégia desde que ela nasça. Né? Na verdade, quando você monta um projeto, vamos montar uma empresa, até com nome.
da empresa, para você colocar o nome da empresa, a gente conversava aqui nos bastidores antes, você já está montando a estratégia do teu novo projeto com o nome da empresa. Né? Para você ver como que eu estou dizendo não é balela, né? Não é algo à toa. Sim. Tem que estar muito ligado. Então, o que você conversou comigo aqui do teu novo projeto é a estratégia. Já é uma estratégia. Agora você tem que desenvolver mais, você tem que construir o plano, você tem que fazer o business plan todo completinho e tal. Beleza, tem. Mas é estratégia. Isso. Empresa que não tem estratégia, para mim, ela está morta. Ou ela entrou num nicho que ela está pegando uma oportunidade, mas ela não depende dela se manter, continuar saudável, continuar sustentável, entendeu? Sim. E assim, eu lembro muito que sempre que ele tem uma estratégia, ele tem pessoas abaixo dele, mentes pensantes, cada uma com um dom, com uma especialidade e um segmento. Ele é tão estratégico, gente, ele não é um diretor que abraça tudo, não. Ele pega pessoas estratégicas de cada área, isso é muito importante falar, né, Marcel? E ele extrai o melhor que cada um tem. Minha fase de executar já passou. Já passou. Mas agora ele eu delego e falo, me entregue isso daqui, que isso aqui vai me dar uma oportunidade de outra coisa. Isso é estratégia, né? Porque a gente nunca chega a lugar nenhum sozinho, né? A gente chega com pessoas, né? Mas não tem a menor dúvida. E partindo desse ponto, só para a gente encerrar o bloco de estratégia e liderança, se você tivesse que escolher que investir primeiro em pessoas, processos ou clientes, qual estratégia você utilizaria? Ou você faria uma junção das três? Não, te respondi isso antes, já processo, não tem a menor dúvida. Processo, gente. Investir em processo e sistema. Porque o processo e o sistema que vai trazer pessoas boas e clientes. Exatamente. É a consequência. Né? E aí você tem... primeiro que você não depende só das pessoas. As pessoas elas entram na empresa, elas saem da empresa. Você tem relações interpessoais na empresa que podem prejudicar, ajudam também muitas vezes, mas podem prejudicar uma pessoa ou outra. Então não dá para você depender de pessoas. As pessoas elas fazem parte, é uma parte super importante. Mas o esqueleto da empresa está em processo e sistema. Gente, o teu processo tem que ser muito bem desenhado, muito bem conduzido. O resto fica tudo mais fácil. Muitas chaves aqui eu falei para vocês, que vocês iam agregar para a vida de vocês, para a empresa de vocês, para a carreira de vocês. Muitas chaves aqui nesse episódio. Eu quero entrar com ele agora no quadro, que a gente vai falar um pouco de legado e futuro, e eu queria convidar aqui essa maravilhosa... Eu nunca digo que uma mulher está por trás de um homem de sucesso. Uma mulher maravilhosa, ela está sempre ao lado de um homem de sucesso. E eu queria convidar para falar de legado e futuro a maravilhosa Tatiana, que tem 5 filhos com Marcel Vilches. Enquanto nós ajustamos o cenário para receber essa maravilhosa, aproveite, clica aqui embaixo e siga-nos nas nossas redes sociais, no YouTube, nas plataformas digitais, Instagram, @PodeSimplificar. Marcel, você quer deixar aqui a rede social da Bandeirantes de Equimar ou a sua particular? Fica à vontade. Da Bandeirantes de Equimar é @Bandeirantes de Equimar. No Instagram, a gente também tem YouTube, todos eles com o mesmo nome. A gente solta bastante conteúdo lá, legal as pessoas seguirem, porque sempre tem alguma novidade. Até vagas de emprego, gente. Até vaga de emprego, exatamente. Eu vou falar que é uma empresa, não é porque eu trabalhei lá, é uma empresa humana. Ela pensa muito na troca. Não é uma empresa que vai te esmagar para você trabalhar, é uma empresa que vai te esmagar para você crescer. É uma troca. Eles veem você sempre como uma troca. O RH é sensacional, sou suspeita de falar. Eu também sou. A gente tem um lema, digamos assim, lá, que a gente não pode crescer, a gente tem que crescer, mas continuar com a cabeça de empresa pequena. Que é para poder conseguir olhar para todas as pessoas no olho, sem esquecer das pessoas. Quando a gente entrou lá, tinham 250, 300 funcionários. A gente está com 1.150 agora. Esse negócio de olhar no olho é muito importante, porque assim, os diretores são acessíveis, o presidente é acessível, todo mundo os gestores são acessíveis, né? Eles andam no terminal, eles vão falar com as pessoas. Hoje em dia a gente vê muito assim essa dificuldade de acessibilidade do cliente se comunicar até mesmo com o diretor, né? Lá a gente encontra muito essa facilidade, né? Uma cultura, né? Sala, a gente senta numa sala de reunião, a gente não tem luxo. Uma cultura. Porque dos 1.150 funcionários, 800
Trabalham de turno, sol, chuva, frio, calor, e esses caras é que são o coração da empresa, né? A operação é que é o coração da empresa. Então, a gente, quanto mais próximo deles a gente tiver, melhor. Mais uma chave aí para vocês. E agora, já aqui com essa maravilhosa Tatiana. Gente, o Marcel tem uma fama de 5 filhos, né? Como pode isso? Como pode? Você acha que ele dá conta sozinho? Ó quem dá conta aqui. Tati, obrigada por ter vindo. Obrigada. Agradeço imensamente o convite. Eu fico emocionada, gente, que assim... de tudo, né? Tudo que a gente passou, ele ficava, né, trabalhando e ela estava sempre ali, né, apoiando, dando força, porque 5 filhos não é fácil, né, Tati? E assim, o Marcel tem 5 filhos e uma esposa que sempre te apoiou, sempre estava ali. E assim, ela sempre muito tranquila, apoiando nos projetos. Nunca a gente, no meio de uma reunião, recebeu assim... Ele nunca precisou parar uma reunião para atender um telefone. Ela sempre ali por trás, né? E, assim, como você conseguiu construir uma carreira com impacto sem perder esse alicerce da família? Porque eu vejo que sempre você estava ali... Mas sempre que podia, era aquele paizão, estava ali viajando, passeando, se entregando, indo em apresentações. E como foi assim construir essa carreira sólida com esse alicerce de família? Porque eu vejo que muitos empresários hoje na área da logística perdem esse feeling de dar essa atenção para a família, de só trabalhar e deixar a família para trás. Até muitos casamentos terminam, muitas... mulheres não aguentam, né? Até eu mesma, né? Me entregava muito, mas a gente tem que ter esse olhar, né? Esse cuidado com a família. A primeira questão é a seguinte: você não pode substituir uma coisa por outra, né? Você tem que ter o tempo para trabalhar e o tempo para cuidar da família, para o teu lazer, para um hobby. Ainda mais no mundo absurdamente informativo como é hoje, né? Eu acho que a primeira questão assim que responde a tua pergunta é que era por eles. Então, cara, como é que eu ia poder abrir mão, né, disso se eu estava fazendo aquilo por eles? Era muito mais por eles até do que por mim. Claro que em alguns momentos, na transição de mudança de empresa, quando você tem algum projeto que é muito pegado, muito pesado, você acaba ficando um tempo mais ausente, mas você tem que compensar de alguma forma. Até porque, senão, você não aguenta. Antigamente a gente não falava de doenças como burnout, como crise de ansiedade e todas essas outras aí que afetam a maior parte a gente já pode dizer maior parte dos diretores, porque dos executivos que tomam decisão, porque realmente é um mundo muito sozinho quando você vira executivo. Ele é um ambiente solitário, você pode ter 10 gestores embaixo de você, você pode ter 15 gestores embaixo de você, mas é um mundo solitário. Você toma decisões que vão definir riquezas, prejuízos, vida de muita gente. E o importante era eu saber que... Eu sempre tive também uma grande vantagem que, como tu disse, a Tati foi sempre calma, sempre me apoiou, para eu poder tomar as decisões. Óbvio que eu tive que consultá-la. E em nenhum momento ela duvidou de um A. Era sempre, vambora. Eu seguro a onda, eu seguro a onda, eu seguro a onda, eu seguro a onda. Isso, claro, te dá, né, mais gás, te dá mais potência para tu poder tomar essas decisões e esses riscos e tomar coragem também. Agora, abrir mão disso por conta de trabalho não dá. E eu lembro também que ele levava as meninas, né? Os meninos quase não iam. Ele tem um casal de gêmeos. As meninas pequenininhas ele levava no escritório, gente, umas graças. Quando tinha que trabalhar sábado. Quando tinha que trabalhar sábado, ele ia. Mas elas iam juntas, levava elas de vez em quando. E, Tati, em casa, criança é assim, né? Uma vez eu lembro que minha filha falou assim, mãe, ela tinha 10 anos, a Júlia. Eu estava em processo, né, de transição de carreira. Ela falou assim, mãe, você não trabalha muito, você quase não fica comigo, você me deixa na escola o dia inteiro. E assim, não podia, né? E assim, em casa, Tati, eles faziam muita pergunta para você, mãe, meu pai não chega? Meu pai, como é que você lidava com isso, Tati? Na verdade,
ele sempre foi muito presente. Então, ele nunca deixou de ir em festas de escola, ele sempre dava um jeito. Nem que ele chegasse quando já tinha começado. Então, essas perguntas eram muito poucas. Ah, é? Quase não existiam, porque durante o dia, eles estavam envolvidos em escola, envolvidos em curso, em balé, em futebol, quer dizer, em outras coisas. Então, não tinha tempo para pensar. E à noite, ele estava em casa. Então, ele participava e ele brincava, ele sentava no chão, ele ajudava com a escola, ele ajudava a dar comida. Então, ele fazia, no tempo que ele estava em casa, ele fazia. Lógico que tinha os momentos que ele não está bem, ou que ele precisa do momento dele, mas a maioria das vezes ele estava participando. Então, essas perguntas de verdade... Sim, foi uma ou outra que pode ter acontecido que não marcou. Gente, mas isso é muito importante, né? Tem uma dica para a galera que está assistindo a gente. Se você não está conseguindo delegar, se você não está conseguindo administrar o seu tempo, tem erro de processo. Olha a gente voltando em processo. Olha a chave aí, ó. Se você não está conseguindo delegar, se você não está conseguindo administrar o teu tempo, de novo, tem uma fase específica, a conquista de um cliente novo, um projeto novo, um investimento novo que você fez. Legal, mas tem que ser uma fase. Se você está constantemente abrindo mão do teu tempo em casa, do teu tempo de lazer, por conta de trabalho, você tem um erro de processo. Gente, é qualidade de vida com a família, porque primeiro você tem que administrar em casa, né, para depois você administrar pessoas e uma empresa. Exatamente. Porque se você é o que ele está dizendo, né? Se você não cuida da sua família, você não tem processo dentro de casa, como é que você vai ter numa empresa? Então tem alguma coisa errada aí. Se você está esgotado, desgastado, sem tempo de qualidade, seu filho está aqui, ó, puxando tua camisa e falando, pai, tô aqui. Ou mãe, né, tem alguma coisa errada. Eu passei por esse momento. Até balé, a gente tinha, das 3, a gente às vezes passava uma semana inteira indo balé em todos os dias. E ele ia em todas as sessões. Eram 3 sessões por dia, né? Tinha menina que tinha 2 sessões no mesmo dia. Você chegava uma, não ia na outra, mas ele estava presente em alguma, ele estava. Isso gera lembranças para as crianças, todas, né? De presença, né? Por mais que você trabalhe, gera lembranças. Meu pai estava ali, minha mãe estava também, né? Minha mãe trabalha o dia inteiro e meu pai, mas eles estavam ali naquele momento especial. Né? Olha, no ano passado eu levei meu pai para visitar a cidade do meu avô, Estepona, na Andaluzia. E o andaluz, o povo de lá, eles têm uma frase que diz que o espanhol vive para trabalhar. O andaluz trabalha para viver. Eu sou descendente de andaluz, então eu trabalho para viver. Não adianta nada ter sucesso, ganhar dinheiro, se tu não gastar esse dinheiro, se você não aproveitar. Eu não quero ser o morto mais rico do cemitério, entendeu? É aquela história, você está vivendo ou sobrevivendo, né? Exatamente. Porque tem gente que sobrevive, que não vive, né? Hoje em dia, acho que a maioria, né? E prioridade, né? Por isso que eu fiz questão de pedir para a Tati participar, porque assim, não é só sobre o sucesso do Marcel, tem o sucesso da família, da base, né? De onde vem, né? Eu acho que tem a ver. Você acabou de responder, na verdade, né? Eu ia perguntar para você que conselho você deixaria para empresários que querem crescer sem abrir mão do que é essencial, né? Que é a família. Você acabou de responder. Processo. Né? Investe em processo, que senão você está fazendo errado. Gente, olha só, tudo é processo na sua vida. Processo faz você ter disciplina, né, Marcel? Também, né? Porque disciplina é fundamental. E não é processo, não é você construir um processo simplesmente num ano e não revisitá-lo. Você tem que revisitar sempre. E colocar até pessoas embaixo de você que tenham também essa visão para te ajudar. Aonde que o processo está errado, de que forma a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer melhor. Tati, esse processo ele leva para casa. Ele aplica em casa o processo também. Então, isso que é importante. Eu estava elogiando demais já, sabia que havia... E é essencial, né? É essencial. Tati, como a sua parte, como esposa, foi essencial para o crescimento dele? Porque hoje
está nos assistindo várias mulheres que são esposas também, que devem estar falando assim, ele crescer diretor, não fica com a família, isso e aquilo. Eu falei assim, não, eu vou trazer uma pessoa que tem propósito, que o propósito, ele vive o propósito pela família, pelos filhos, né? E é importante as esposas também te ouvirem, né? Porque, assim, às vezes, a gente está ali por trás, mas de noite teu marido em casa. E a mulher não entende que o homem está fazendo, ou o esposo também está fazendo, é em prol da família, né? E muita mulher não apoia o homem, não fica do lado do homem. Eu acho, de verdade, que eu acho que isso vai muito dos dois, né? Porque, de verdade, acho que a gente sempre teve parceria desde o começo, né? No começo era um pouco eu, depois isso mudou completamente, aí era ele. E até quando era eu, ele me apoiava 100% em tudo. Então, assim, nada mais justo do que quando foi o contrário, o apoio ser igual. Então, acho que desde o começo... É difícil dizer, porque a gente tem essa parceria desde sempre. Né? Lógico que nada é 100%, mas a parceria existe em todos os momentos. Então, todas as vezes, a gente estava conversando para alguma coisa que ia acontecer. Então, acho que, de verdade, a minha palavra é paciência. É paciência, saber olhar para aquilo que está acontecendo. Paciência, parceria, né? E é isso. Empatia, né, Tati? É muita empatia. Eu acho que ele já se colocou muito no seu lugar também de olhar e falar, pô, ela cuida, ela tá ali, né? E você também de ter empatia pro lado dele também. E acho que ele tinha muita coisa do sair do contexto, sabe? Assim, de sair, da gente trazer um pouco só pra gente, depois levar um pouco para as crianças, depois dividir um pouco, a gente dividia só os meninos, depois só as meninas. Acho que teve tudo de um pouco, mas acho que a palavra principal é isso que a gente está falando agora. É parceria, é paciência, é a empatia. Eu vou corroborar um pouco com o que a Tati está dizendo, porque a Tati começou a trabalhar também muito cedo e com uma carreira bacana, uma carreira de sucesso. Ela trabalhava na Braskem, o último emprego dela, mas já há bastante tempo. Foi uma das primeiras funcionárias a ser transferidas para a Embraport, na época, que hoje é DP World. Cuidava de toda a parte dos financiamentos lá e tal. Só que chegou um momento, quando veio a quinta filha, que ela começou a ficar muito em dúvida se ela daria conta, porque era muita coisa, e ela achava que não ia dar atenção para menor e tal. A gente tinha passado por uma fase difícil em São Paulo, com um assalto em casa, tal, enfim, eram várias coisas juntas, mudança para Santos, e ela virou para mim e falou, o que você acha? Eu estou pensando em parar de trabalhar. Falei, cara, a única coisa que pode acontecer é a gente diminuir nossos gastos. Então, a gente gasta tanto, a gente vai gastar menos. A parceria aí, né? Vai continuar. E quando eu montei o projeto da nossa empresa, porque eu ainda estava trabalhando, porque eu precisei primeiro montar a empresa e tal, né? Ainda empregado, digamos assim, antes de empreender, a empresa foi dividida por dois, minha e dela. E a gente falou, olha, a partir desse momento é a construção de um projeto novo. A construção de um projeto novo não é só o sucesso da empresa, né? É o sucesso familiar, é todas as pessoas que a gente trouxe com a gente. Então, a gente sempre tratou a nossa vida social e a profissional junta. Então, a gente é sócio como pai e mãe, assim como todos, verdade. E a gente é sócio também como donos da empresa. Então, a Tati nunca foi funcionária da Bandeirantes, mas de forma indireta sempre foi. Verdade. Porque a construção da Vittar estava lá, ela estava presente, ela que administra a Vittar, ela que paga as contas. Durante muito tempo ela me pagou mesada. Olha, mulherada pagar mesada pro marido. Porque o dinheiro era todo para ela assinava a nota, o dinheiro era todo para ela administrava a empresa, ela me dava um prolaborizinho lá. Entendeu? Então, é interessante isso, hein? Então sempre foi a construção de uma coisa em sociedade, entendeu? O que é legado para você, Marcel? Cara, legado é o que o meu pai está deixando para mim. Legado é o que a gente está conseguindo passar para os nossos filhos. Legado é eu vir aqui e você me elogiar desse jeito. Fico até sem graça, mas isso é legado. Legado é o que as pessoas que estão lá na minha empresa acham de mim. Legado é a história que vão contar de mim quando eu não estiver mais aqui. É verdade. E, cara, depende de cada um o que você quer que as pessoas falem, né? Como que você quer que as pessoas lembrem de você. Então, eu tenho
a missão, além de todas as pessoas que passaram pela minha vida, porque, querendo ou não, eu falei que ser executivo é uma vida muito solitária, é muita responsabilidade na hora que você começa a se colocar no lugar daquelas famílias que estão lá. Então, eu falei agora há pouco que de 300 pessoas, 250 pessoas, a gente está com 1.150. São 1.150 famílias. Entendeu? Que a gente, de alguma forma, contribui para que elas prosperem também, entendeu? Dando oportunidade, dando emprego, correndo atrás de coisas novas para não faltar trabalho. Isso é que é o legado, cara. Eu acho que eu dou muito valor a isso. E a empresa tem uns projetos assim muito bacanas, né? Como eu falo, a equipe de RH lá é bem intencional, né? Com essas situações. E a nossa gerente de RH também, ela é cria da casa. Sim. Né? Desempenha um papel assim incrível, olha muito para as pessoas. A gente é GPTW já. A gente tem um monte de programas sociais, a gente tem um monte de atividades com os funcionários. A gente fez a café com diretoria na semana passada, por exemplo, que a gente senta com os funcionários para conversar, ouvir as reclamações, alguns elogios também, de vez em quando vem. Gente, ela é muito humana. A gente conversa, eu ainda converso com os gestores lá da empresa, tenho amizade com os gestores, a gente conversa de vez em quando. Suzana é incrível e, além de tudo, ela topa todos os desafios. Então, isso aqui é muito legal. O trabalho que ela faz lá é bem assim intenso, com entrega de a empresa ser esse conceito de troca, né? A empresa não vê as pessoas como números, ela vê como uma troca. E chegamos ao final do nosso quadro. Eu amei ter vocês aqui. Eu vou pedir para o Marcel deixar uma mensagem olhando para a câmera, uma mensagem para todos os gestores, líderes e empresários, uma mensagem que ele vai deixar do coração dele, né? É que ele é coração e razão, tá, gente? É diretor, né? Vou pedir, Marcel, para você olhar em qual câmera tá, Ju? Marcel, vou pedir para você olhar nessa câmera aqui e deixar um recado para todo empresário, gestor, diretor. O que você quer deixar de coração, assim, para a vida? Cara, a mensagem que eu vou deixar é de tenha muita coragem, muita resiliência e não adianta reclamar, gente. A gente vive num país muito difícil, com muitas dificuldades. A gente trabalha 5, 6 meses só para pagar imposto. Muita burocracia, muitos desafios. Então, ter muita paciência, muita resiliência, muita coragem, porque também existem muitas oportunidades. Então, se a gente olhar mais para o retrovisor do que para o vidro da frente do carro, a gente vai só piorar. Então, eu acho que é ter coragem, ir para cima e sem medo. Gente, eu tô, assim, como eu falei para vocês, muito emocionada, muita gratidão no meu coração por vocês terem vindo aqui hoje. E eu não ia perder a oportunidade de dar uma lembrança para ele, né? De fazer uma homenagem para ele, porque, assim, eu saí de forma tão rápida assim da empresa, mas continuo ligada com eles, né? Queria te dar essa lembrança para você guardar de coração, aí só para você guardar de coração uma lembrança. Foi meu mentor, né, gente, no Porto, então não podia deixar de dar uma lembrança para ele. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu disse para vocês que eu só ia trazer pessoas de peso nesse quadro, pessoas... Quer que eu leia? Quer que eu leia? Fica à vontade. Então vou ler, hein? Ao mentor que despertou em mim a visão estratégica para ir além, pelos conhecimentos compartilhados, pela amizade cultivada e pelo exemplo inspirador. Registro aqui a minha eterna gratidão. Olha, eu é que agradeço. Eu fico emocionada. Obrigado. E assim, quem se emocionou fui eu agora. A Tati ficou emocionada. Mas, gente, assim, é muita gratidão no meu coração. Quando eu olho para ele, assim, a gente se encontra em eventos, eu abraço, né? A gente conversa. É tão gostoso você sair assim de portas abertas, você ter pessoas assim, que por mais que a gente não se vê todo dia, mas a gente tem essa gratidão, esse carinho. É o legado que ele deixou em mim. É sobre isso, né? E assim, eu falei para vocês que ia trazer pessoas estratégicas, pessoas de peso.
para vocês terem vários insights nas suas vidas, nos seus negócios, porque, na verdade, a gente tem também uma história, né? Nós somos um só, nós temos família, né? E negócios. E muito obrigada a todos. Fiquem à vontade para seguir a gente nas redes sociais, @PodeSimplificar. Nosso quadro é o Despertar. E, Marcel, você quer deixar mais uma vez a sua rede social? Não, agradecer. Estou muito feliz de estar aqui também. Como eu disse no começo, para mim também é uma honra. É bom a gente escutar elogio de vez em quando também, né? Motiva, né? E, sei lá, deixar o meu contato, que eu sou um cara muito aberto, assim, sempre que alguém quiser perguntar, falar alguma coisa. Infelizmente, as minhas redes sociais são fechadas por questões de segurança, né? É um país um pouco complicado nesse sentido. Mas eu estou sempre presente lá na empresa e foi um prazerzão estar aqui. Foi muito legal, um bate-papo bem legal. Obrigada. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para as pessoas. Com certeza. Obrigada, gente. Valeu. Muito legal. Obrigado.